Olá, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Meu nome é Maurício Chime, serei host de hoje, junto com o nosso head de negócios, João Lucas. E nós vamos falar um assunto muito bacana, que é LinkedIn para negócios. E aí, trouxemos uma convidada super especial e especialista no assunto, Lilian Leal. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigada, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar então sobre o LinkedIn. Legal. Ô, Lilian, então para começar, para quem ainda não te conhece, se apresenta um pouco, fala da sua jornada, sua carreira, para depois a gente discorrer no assunto. Bacana. Bom, eu sou especialista em LinkedIn, né? LinkedIn para negócios, atuo já na área aí, falo que na área de marketing há mais de 15 anos. Eu comecei como social media na época do Orkut, então acho que dá para ter uma ideia de quanto tempo que a gente está aí na área. Mas com LinkedIn especialmente, aí há mais de 7 anos, né, atuando com LinkedIn, atendendo empresas e profissionais que querem usar a rede para se destacarem. Ah, legal, bacana. Ô, Lilian, como você falou, né, o Orkut, né, e aquela parte nostálgica, né, eu usei muito na época também, e aí como a tecnologia vem mudando e vem novas tecnologias aparecendo, né, o LinkedIn ele é uma ferramenta que é uma plataforma que já existe há um certo tempo, mas eu acho que ela se tornou a líder no mercado, no segmento que ela atua, né, acho que muitas pessoas usam hoje também, e como você se mantém atualizada numa ferramenta que, enfim, que sempre está sendo melhorada, né? Falo que é o dia a dia, você tá todo dia ali na ferramenta, assim como Instagram ou qualquer outra plataforma, muda o algoritmo, muda uma coisa ou outra, você tem que estar acompanhando. No LinkedIn é a mesma coisa, o que eu faço é estar sempre acompanhando ali o canal oficial do LinkedIn, onde eles mesmos estão atualizando, falando que nova funcionalidade, etc., para ir acompanhando. Mas eu falo que, na verdade, você usar a ferramenta todo dia, ela te dá o conhecimento que você precisa para saber o que pode ser ajustado aí numa estratégia, né? Então é muito mais assim, mão na massa. O que você está fazendo, usando a ferramenta todo dia, isso vai te dando noção e ideia de como implementar melhor, né? Ah, legal. E como que você entrou nessa área, assim, do LinkedIn especificamente, de se tornar especialista, né? Bom, eu falo que eu tive dois momentos com o LinkedIn. Acho que o primeiro momento foi como a maioria das pessoas, né? Todo mundo ainda acha que tem muita visão que o LinkedIn é só para quem quer procurar emprego. Então, Sim. num primeiro momento, quando eu usei o LinkedIn, foi porque eu trabalhava no universo corporativo. Na época, eu era account manager aqui de toda a operação de cliente misterioso. Não sei se já ouviram falar, mas aquela pesquisa que você faz em Sim. estabelecimentos para a rede da Texaco. Eu atuava, enfim, fazendo toda essa gestão aqui a nível Latam, não só o Brasil. Porém, a empresa, que era uma empresa da Nova Zelândia, eu trabalhava, né, aqui no Brasil, em São Paulo, mas a Texaco foi vendida na época. E aí eu tive que, né, enfim, a empresa tinha uma decisão para tomar. Ou eles me levavam para Nova Zelândia para eu atender alguns outros clientes, porque a sede da empresa era lá, Sim. ou eu continuava atendendo aqui no Brasil. Só que tinha só um pequeno detalhe. Eu estava grávida da minha primeira filha, 37 semanas de gestação, não dava para pegar um avião e ir para Nova Zelândia. E aí, encurtando aqui a história, esse foi meu primeiro momento no LinkedIn. Falei, poxa, o que eu vou fazer agora? Né? Eu optei por não ir para Nova Zelândia, até pelo meu momento ali de vida, e fiquei, e fui, obviamente, desligada ali da empresa, né? Então, eu brinco que falo que o meu primeiro post que mais teve repercussão no LinkedIn foi o post onde estava contando. Fui mandada embora com 37 semanas de gestação, até porque o tema por si só Sim. né, o pessoal já se envolve com isso, já tem gente que quer defender o que foi que aconteceu, que empresa é essa, e na verdade no post eu estava contando que foi aquilo que me impulsionou para começar a empreender. Então eu falo que nasceu uma empreendedora naquele momento. Então meu primeiro momento com o LinkedIn foi um momento assim, eu ainda usava ele para carreira, mas eu percebi que ele tinha um potencial muito maior. E aí eu comecei a empreender e a criar minha primeira Eugência, eu brinco, né? Depois dessa Eugência ela foi crescendo, tive uma agência aí com mais de 20 funcionários, onde a gente atendia clientes na área de marketing no geral, que é a minha formação. E aí eu comecei a ver uma oportunidade grande para as empresas lá. Eu falei, bom, eu usei o LinkedIn para me promover como profissional. Mas e se eu começasse agora a promover essa minha agência? E se eu começasse lá a trazer clientes? E foi praticamente isso que foi acontecendo. Eu comecei a entender que tinha um espaço lá para, enfim, para crescimento, que as empresas não estavam olhando, e foi daí que comecei a surgir o posicionamento. Eu estava brincando aqui, né, com o João falando agora há pouco, que também foi uma questão de posicionamento. Então, como eu já estava na área de marketing,
quando a gente fala de marketing, marketing é muito amplo. Você Sim. pode falar de N coisas. Falei, bom, em que área do marketing eu vou colocar e fincar a bandeira e vou trabalhar o meu posicionamento para que quando lembrem da Lilian, associem a um conhecimento. Falei, bom, eu já tenho uma concorrência muito grande, na época era Facebook, né? Já tem concorrência grande no Instagram, mas ninguém tá falando de LinkedIn. Então eu falei, bom, eu vou me posicionar para LinkedIn e foi isso que eu fiz. E acho que é tão bacana essa questão de posicionamento, que quando você se posiciona tão forte, as pessoas já associam isso, né? Elas não... É quase como se você construísse a sua marca em cima do posicionamento mesmo. E foi meio que natural. Conforme mais eu me posicionava, mais falava de LinkedIn, automaticamente as pessoas começavam a me associar a isso, né? Porém, ainda é necessário criar e bater em vários paradigmas, porque as pessoas ainda acham que o LinkedIn é apenas mais uma rede social. Exato. Não criou aquele âmbito voltado para o olhar de negócios, né? Então, a gente que trabalha com marketing, a gente tem essa cultura de inserir o LinkedIn como uma ferramenta, seja de prospecção, seja de relacionamento com o cliente. Então, como que você cria essa quebra de paradigma? Mostrar para o empresário, mostrar para o gestor que o LinkedIn é importante para o negócio dele hoje. Olha, eu gosto de usar, eu gosto muito de analogias, né? Então, eu primeiro falo que existe um oceano azul pouco explorado no LinkedIn. E existe um oceano vermelho, que são as outras redes. Quando está todo mundo disputando atenção, né, energia, investimento em outra rede, tem uma outra rede pouco explorada aqui. Então, é aquele ditado, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Assim que o pessoal fala. Sim. E é a mesma coisa numa rede social. Quando você vai para uma rede que ela ainda não está muito explorada na visão de negócios, melhor para você que comece a se posicionar por lá. Mas a gente tem dados. Eu falo quanto a dados, né? A gente traz esses dados, e esses dados eles são os que norteiam até a nossa conversa com as empresas. Então, um dado que a gente tem que é recente é que apenas 35% das pessoas que estão no LinkedIn usam de fato o LinkedIn para carreira e emprego. E aí eu falo, tá, e os outros 65% dos usuários? Eles estão lá para fazer negócios, parcerias, para vender, para comprar, etc. Então, o LinkedIn hoje, ele já tem uma visão, né? As pessoas já começam a ter uma visão do LinkedIn hoje como uma ferramenta muito mais de networking do que, de fato, emprego ou carreira, né? Então, hoje é mais fácil de falar, hoje já tem muito mais gente usando, hoje já tem muito mais gente que tem resultado utilizando o LinkedIn também, né? Legal. E eu e o Maurício, a gente conversa bastante aqui na empresa desse movimento, né, dos CEOs aparecendo acima, na frente da marca, né? Porque pessoas se conectam com pessoas. E a gente vê esse movimento, né, Maurício? Não, exato. E assim, hoje, se você pega a rede social como o LinkedIn, ela tem um alcance orgânico muito maior que as outras plataformas, né? Sim. Então isso é muito bacana de se explorar também, né? E também o LinkedIn ele é muito bom, a gente gosta de usar muito ele para B2B. Sim, sim. Né? Se o seu tipo de negócio é B2B e você quer falar com um gestor de marketing de uma grande empresa, uma indústria, por exemplo, através da ferramenta do LinkedIn você consegue achar quem é a pessoa certa, né? Então é uma ferramenta muito poderosa, igual você falou, ainda pouco explorado pela quantidade de empresas aí que existem no mundo, e realmente para quem entra agora consegue ter bons resultados. Diferente de, por exemplo, se você pega as redes sociais como a da Meta, que hoje muitas empresas investem, consequentemente fica mais caro. No começo era muito mais fácil, você tinha mais resultados investindo menos, né? Então, quem entra no início colhe mais frutos, né? Então, a gente enxerga isso aí. Mas o que o João falou, exatamente, é esse posicionamento dos grandes líderes de empresas também estarem nessas plataformas para se comunicar, passar informação, enfim, para se promover também. É muito bacana. E assim, desculpa, eu vejo muito o diário, né, dos gestores ali dentro, né? Sim. Tanto para as reclamações, né? Eu falo que é o muro das lamentações, hoje virou também o LinkedIn, né? Como que lidar com isso? Porque às vezes, assim, para o colaborador ou até um gestor se posicionar, tem que ter um certo ali filtro, porque são julgamentos, né, baseados no que você vai escrever. Então, tem que ter um certo controle, vamos dizer em si. Eu diria que acho que é muito assim a percepção do o que você quer, qual que é o objetivo que você quer com aquela publicação, né? Ou seja, toda publicação te posiciona. E aí, quando você olha isso em relação à sua marca,
pessoal, isso eu tô falando tanto para profissional quanto se você quer usar o LinkedIn para negócios. Tudo é como as pessoas vão te enxergar, é a percepção que elas têm sobre você através do seu perfil e do conteúdo que você publica. Então, toda vez que você vai publicar, acho que se todo mundo parasse e fizesse a pergunta, o que eu quero com essa publicação, talvez a gente teria essa percepção de controle. Poxa, isso aqui vai me favorecer a minha marca pessoal ou vai prejudicar a minha marca pessoal? Então, poxa, eu ficar reclamando de um chefe, de um gestor, da empresa que eu trabalho, disso, daquilo, governo, sem, né, enfim, isso me favorece ou me prejudica como marca pessoal? Não estou nem dizendo aqui da gente entrar em assuntos polêmicos, é sobre marca pessoal. Então, às vezes, o colaborador, o profissional vai lá e faz um muro das lamentações no LinkedIn e esquece que é a vitrine dele. Então, mesmo que ele queira ir para uma outra empresa, fazer uma transição, ou se você está usando o LinkedIn para venda, provavelmente aquilo vai te prejudicar. Então, acho que a perguntinha é isso. Faz assim uma linha, sabe? Isso aqui vai favorecer ou vai prejudicar o meu posicionamento e a minha marca, né? Eu falo, você é um produto. Seja você vendendo o seu conhecimento, a sua profissão, ou seja você vendendo um produto ou serviço de fato. Então, você está gerando mais valor agregado ao seu produto, seja o seu conhecimento ou o que você vende, dependendo do que você publica lá na rede, né? Por isso que eu te pegando o gancho que você estava falando sobre os CEOs, né? É interessante porque o LinkedIn ele criou todo um movimento chamado marca empregadora. Ou seja, tem várias empresas hoje que elas colocam no contrato dos executivos que eles têm que se posicionar no LinkedIn, para eles permanecerem no cargo. Então, a gente falando cargos grandes, né? Diretores, CEOs, presidentes, enfim, cargos mais de liderança. Em várias empresas grandes hoje tem uma cláusula que eles precisam se posicionar no LinkedIn. Por quê? Porque essa questão da humanização. As pessoas compram de pessoas, por mais que tenha uma marca ali, né, que leve junto uma marca, mas eu falo, mesmo o universo B2B, quem que vai abrir a porta para você na empresa? É sempre uma pessoa. Sim. Então, os negócios são, né, a gente tem que mudar talvez a sigla para human to human, pessoas para pessoas, humanos para humanos, né, mesmo o universo B2B. Ah, legal. E na sua experiência e na sua opinião, qualquer tipo de negócio pode estar no LinkedIn, assim, óbvio, qualquer um pode estar, mas qual que você acha que é os que dá mais retorno, assim, por exemplo? A gente tem 2 grandes mercados no LinkedIn, o mercado do RH e o mercado da tecnologia. Isso não significa que todos os outros mercados não vão ter aderência lá, mas esses são os 2 grandes mercados, né? E aí eu brinco de novo com a analogia. Se a gente for fazer um paralelo aqui de outras redes e o LinkedIn, de uma maneira bem simples, pense o seguinte, imagine que a gente esteja lá na praia, curtindo a praia com a nossa família, com nossos amigos. Chega lá uma pessoa de paletó, sei lá, blazer, querendo te vender alguma coisa. Você vai gostar? Você está curtindo a praia. De jeito nenhum. Você vai falar, chato, né? Enfim, aquele vendedor chato. Porém, se passar o tiozinho com carrinho de picolé e oferecer, você vai parar e vai comprar. Sim. Agora, eu brinco que a praia é o ambiente do Instagram. Você está lá curtindo. Você entrou para assistir o live stories, acompanhar o influenciador, sei lá, a família, alguém. Então, a gente entra no Instagram com o movimento e o pensamento de entretenimento. Então, tem produtos ou serviços que combinam mais com isso. Quando a gente está no ambiente do LinkedIn, a gente está no ambiente de sala de reunião. E aí eu falo, o que acontece na sala de reunião? Você tem espaço para apresentar, você tem espaço para discutir, você tem espaço para negociar. Então, quando a gente aborda alguém no LinkedIn, eu estou abordando a pessoa que está na sala de reunião. Quando eu estou abordando alguém, talvez no Instagram, no Meta, enfim, outras plataformas, eles estão num movimento de entretenimento. Aí, respondendo sua pergunta, depende do produto ou serviço. Se é um produto ou serviço focado no entretenimento, sem dúvida vai ser outras plataformas, né? Beleza, alimentação. No LinkedIn não funciona? É que não é um ambiente específico para você vender isso. Agora, produtos, serviços. Então, eu costumo dizer que o LinkedIn é para qualquer profissional ou empresa que queira vender produtos ou serviços para outros profissionais ou empresas. Então, se seu produto ou serviço está nesse ambiente, você consegue segmentar seu público por função, cargo ou tipo de empresa, o LinkedIn, sem dúvida, é para você. Legal a analogia, né? Gostei. Já arquivei, eu vou usar isso aí. Sabe uma coisa legal? Eu venho usando muito o LinkedIn para a questão de atualização, conhecimento e conteúdo, né? Então, por exemplo, essa semana foi muito falado do rebrand da Jaguar. E você vê um monte de gente comentando no LinkedIn. Talvez se não fosse o LinkedIn, eu não ia me atentar que teve esse rebrand, etc e tal. Então eu vou, assim, para mim hoje o LinkedIn, além de ser uma ferramenta de prospecção, negócios que eu utilizo bastante, está sendo como se fosse o meu jornal da atualidade. Porque, assim, são vários assuntos,
né, sobre o meu interesse, que eu vou consumindo ali de uma forma tranquila, dentro dessa sala, né, de escritório, dessa sala de reunião, e eu vou utilizar isso para o meu dia a dia. Sim. Igual a Lina falou, né? Você não vai estar consumindo conteúdo de entretenimento, que é a pessoa viajando e tal. Lá o pessoal realmente fala algo mais voltado a business, né? E isso é bem bacana. Eu queria fazer uma pergunta também. Eu uso, assim, confesso, eu uso o LinkedIn, não tanto potencial a explorar que ela me proporciona, mas obviamente eu tenho um perfil atualizadinho e tal, acesso diariamente. E sempre recebo lá teste, um mês grátis do LinkedIn Premium e tal. E assim, a gente não tá sendo patrocinado pelo LinkedIn nem nada, mas o LinkedIn Premium, você acha que é legal usar, assim, é mais pra quê, assim? Pra negócios ou pra buscar emprego, por exemplo? Legal. Gente, eu também não sou patrocinada pelo LinkedIn, gostaria, porque acho que toda vez que eu... Poderia, né? A maior embaixadora do LinkedIn no Brasil. Eu poderia, fica aí, né, a dica pro LinkedIn, mas brincadeiras à parte, né? Eu falo assim, o LinkedIn, ele tem algumas ferramentas incorporadas dentro, né, da plataforma. Então, uma delas é a LinkedIn Premium, que ele é uma conta que... qual que é a diferença, né? Eu falo, o LinkedIn Premium, ele te dá mais acesso. Então, na conta gratuita, você tem uma limitação de visitas a perfis, limitação de pesquisa, a limitação de visualizar quem visitou seu perfil, né? Eu falo que o LinkedIn é dedo duro. Toda vez que alguém entra no seu perfil, ele mostra lá, fulano de tal visitou seu perfil. Se você clica, ele mostra os 2, 3 primeiros, depois fala, assine a conta Premium para ver a listagem completa. Então, quem quer utilizar o LinkedIn ativamente no dia a dia, seja talvez para emprego ou para negócios, e você vai ter que fazer um monte de pesquisa, visitar um monte de perfil, o LinkedIn Premium vai te ajudar. Agora, se você só está usando o LinkedIn para acompanhar alguma coisa, não está com uma estratégia ou um movimento, ele não vai. E tem o Sales Navigator também que tem dentro dele, que é uma ferramenta também fantástica, né? Sim. Mas o Sales Navigator, ele vem junto com o Premium ou não? Não, são pacotes separados, né? É como se fosse o Meta Ads, por exemplo, deles, no caso, né? O Sales Navigator, na verdade, ele é focado em vendas. Então, é bem para a galera do comercial ou para quem quer utilizar o LinkedIn com foco em vendas mesmo. CRM que ele cria dentro do próprio LinkedIn. Bem parrudo mesmo. Então, lá você vai ter mais filtros, mais organização dos seus leads, mais acesso aos leads também. Então, você tem muito mais... Acho que o principal dele é dados sobre o lead. Então, você quer segmentar tipo de empresa por tamanho de empresa, por segmento de empresa, etc. Você consegue combinar vários filtros e criar listas de leads lá dentro do Sales Navigator, que com a conta gratuita você não consegue ter essa profundidade de dados e acesso. Então, sim, para a galera do comercial vai ajudar bastante. É o que a gente chama de outbound marketing 2.0, né? Então, é igual você falou, é você ter um lugar onde você consiga saber quem que é seu cliente ideal e você consiga, através do Sales Navigator, encontrar quem são esses seus leads, são os seus clientes em potencial. Sim. Como eu tinha dado no exemplo, né? Então, se meu cliente ideal é o gestor de marketing de uma grande corporação, através da ferramenta como o LinkedIn, eu consigo achar essa pessoa, né? Sim. E através disso eu consigo mandar mensagem sem adicioná-lo, né? Sim, com a conta Premium e com o Sales Navigator, você vai ter uma limitação, você não consegue enviar para todo mundo, aí depende muito do seu pacote, mas às vezes você tem uma quantidade ali no mês que você consegue enviar. Eu gosto e recomendo sempre uma estratégia onde você convida a pessoa para ser sua conexão, porque uma vez que ela é sua conexão, você desbloqueia o acesso a envio de mensagem. Então, para quem quer começar a prospectar, o primeiro passo seria convida a pessoa para sua rede. Uma vez que vocês se tornam conexão, você consegue enviar mensagem. Se você não é conexão daquela pessoa, você fica refém a realmente ter que assinar uma conta Premium ou Sales Navigator para conseguir mandar mensagem para aquele usuário, né? Legal. Existem dados hoje, Lilian, de quanto tempo a pessoa passa no LinkedIn? Isso está vindo numa crescente? Tem algum estudo sobre isso? Tem alguns dados, não sei de cabeça aqui eles, mas assim, hoje a gente tem... Eu falo que a gente, pelo menos nesses últimos 3 anos, o LinkedIn cresceu muito. Então, a gente hoje tem em torno de 75 milhões de usuários só no Brasil. E, assim, há 3 anos atrás, a gente estava quase na metade, 40 milhões. Então, assim, ele praticamente dobrou nesses últimos 24 meses, né? Então, mais gente está vindo utilizando o LinkedIn. De novo, isso só está reforçando as pessoas que estão utilizando o LinkedIn, não só com foco em emprego, mas principalmente com foco em networking, em negócios mesmo. Agora, tempo... passado na rede, ele ainda é uma rede que tem menos tempo de uso, né, das pessoas que estão lá, porque não é uma rede de entretenimento. Então, a retenção do usuário lá é menor.
Porém, todavia, entretanto, toda rede social ela tem os seus propósitos. Então, o LinkedIn, recentemente, ele liberou um feed específico de vídeo e está testando isso agora no Brasil, nível mundial também. E acredito eu, aí é uma percepção minha, provavelmente para ver se ele consegue aumentar a retenção dos usuários lá na rede, porque hoje sabe que o pessoal consome muito vídeo. Então, inclusive o pessoal que está começando a publicar vídeo no LinkedIn está tendo assim um alcance gigante, contas pequenas, Legal, porque hein? toda nova funcionalidade a plataforma está fazendo Legal. um esforço enorme para entregar, né? Então, eu vejo alguns alunos, assim, que tinham 2.000, 3.000 usuários com 150.000, 200.000 visualizações de um vídeo que no Instagram não passou Não longe entregaria. não entregaria. Legal. Olha só que legal, né? Para quem tá nos ouvindo e ainda não usa a ferramenta, Sitezão, hein? como não usa a ferramenta ainda com todo o potencial para vendas, né? Então a gente já falou aqui sobre o crescimento do LinkedIn nos últimos 3 anos, né? Como usar o LinkedIn para prospectar leads e se conectar. Então fica o insight. Se você ainda não usa essa plataforma para negócios, tá na hora de usar, né? E aí, Nina, você falou um negócio que entrou no gancho em relação aos seus cursos, né? Sim. Fala um pouco dos seus cursos, o que você ensina para as pessoas que estão lá, enfim. Conta um pouco pro pessoal que tá nos ouvindo. Bacana. Meu foco sempre é transformar o LinkedIn no seu melhor vendedor. Então, você utilizar a plataforma do LinkedIn para encontrar com muito mais facilidade o seu perfil do seu cliente ideal, se comunicar com ele, saber como abordar e como levar ele, de fato, para uma reunião, para uma apresentação, né? Então, tem diversas maneiras de fazer isso. Tem a maneira manual, onde você pode manualmente ir lá, ver quem é o do tomador de decisão, se comunicar com ele, abordar. Tem uma maneira que você consegue fazer isso em escala e com maior volume e com automações, né? Hoje, a gente tem que, de alguma maneira, também utilizar a inteligência artificial e automações para ter mais agilidade no processo, e a gente tem também a maneira de fazer isso através de anúncios no LinkedIn. Então, dentro dos meus treinamentos, eu ensino as 3 maneiras. Você vai fazer isso organicamente no A1, você faz isso através de automação, você faz isso através de ads. Inclusive, eu criei um mapa que eu chamo, né, até trouxe aqui para vocês, né, o mapa das legal. vendas Legal. no LinkedIn, vou deixar aqui com vocês, que é um... Obrigado. Falo que é um guia, um manual, e esse é um dos meus treinamentos, né? Show. É exatamente o nome de um dos meus treinamentos. Eu falo que é o caminho mais rápido e eficaz para você transformar o LinkedIn no seu melhor vendedor, utilizando as estratégias para gerar vendas, né, para negócios, empresas, profissionais por lá. Ensina também como não ser chato no LinkedIn. Com certeza. Porque você entra lá, tem lá, olá, tudo bem? Eu sou o João. A gente que tá em estou cargo te de acompanhando na empresa. A gente tá em cargo de liderança, Sim, recebe lá os SDR a rodo e Nada contra SDR, viu, gente? não. Até porque a gente trabalha com isso, né? mas ainda assim, igual o João falou, todo dia é notificação através de notificação, gente querendo prospectar Sim. e tal. E aí, o nosso medo é um dia se tornar isso muito maçante e prejudicar o uso da ferramenta do Sim. LinkedIn e a galera executiva ficar, putz, não vou mais usar essa ferramenta porque ela é gente me mandando mensagem o dia inteiro, né? Tem, né? Tem isso, tá? Não dá para falar que não tem, porque quem tá lá ainda não sabe usar da melhor maneira. Acho que esse que é o ponto, né? Boa. Agora, quem sabe usar e usa com estratégia, tá nadando de braçada. Por isso que eu ainda falo que ele ainda é um oceano azul. Mas vai ter o vendedor chato, como tem vendedor chato em qualquer lugar, né? Então, Não, acho que o que eu mais odeio é ligação. exato. Porque a cada 98% das ligações que eu recebo é propaganda. É propaganda, E é eu já propaganda. denunciei em todo lugar e não adianta. Os Não caras adianta. ligam mesmo assim. Não adianta. Eu agora consegui silenciar, pelo menos não fica, né, enfim, atrapalhando. Mas qual que é o caminho que eu digo ali no LinkedIn para você não ser o vendedor chato? Eu acho que tem que entender a base da rede. Qual que é a base da rede no LinkedIn para você ter uma boa dinâmica lá e conseguir ter resultados? É você ser interessante, interessado no lead e não interesseiro. O problema é que legal. o vendedor, ele inverte a ordem. Ele é interesseiro, porque ele já quer chegar chegando, vendendo alguma coisa, então ele não se torna interessante nem interessado no lead. Se você inverte essa percepção, agregando valor, conseguindo interagir com o lead, aquecendo, então você foi lá, o seu lead fez um post, por que você não entra e interage no post primeiro, antes de já ir mandar uma mensagem querendo agendar uma reunião? Convida ele para sua rede primeiro, antes de... O problema é que a pessoa já convida pedindo, né? Eu falo, você tem que mudar a percepção. Quando você convida, a palavra é convidar e não pedir no LinkedIn. Você convida alguém para o seu network, você convida alguém para sua rede, você convida alguém a interagir no seu post. Isso está sendo interessante.
Quando você começa a entender isso, e dentro tanto no treinamento quanto do livro, eu falo muito sobre social selling, que é a base do que a gente usa no LinkedIn. Na verdade, toda a estratégia de LinkedIn, ela usa social selling. O que é o social selling? É você ser interessante, interessado e não interesseiro. É você ganhar a confiança da sua rede, quem está lá, e fazer com que aqueles usuários que estão lá, eles se tornem clientes. Mas com base no quê? Na confiança que você vai gerar, como você conseguiu agregar valor para aquele lead primeiro, e a gente invertendo a percepção. Como assim? Poxa, você quer vender? Todo vendedor quer vender, quer bater meta, isso faz parte e precisa ter. Né? Não sou contra isso, sou bem a favor disso. Eu sou aquela que gosta de bater meta, de vender e de ensinar o pessoal a fazer isso. Mas quando a gente vai numa percepção de agregar para o lead, a gente faz com que o lead deseje o nosso produto ou serviço. Aí a gente para de brigar por preço, porque principalmente para áreas onde você tem uma disputa muito grande de preço, você é só mais um. Agora, quando você se posiciona, por isso que no LinkedIn é um combinado de ações, e o social selling ele tem 4 áreas: posicionamento, prospecção, atração e networking. Quando a gente trabalha essas 4 áreas em conjunto, eu faço com que o lead deseje o meu produto, o meu serviço. Então, quando o lead chega pedindo, a venda já aconteceu. Porque aí eu não estou precisando provar, né? Não estou convertendo ninguém. Eu estou simplesmente atendendo um lead que eu despertei o desejo dele estrategicamente através do social selling, né? Olha só que aula, hein, João? Pois e é legal, né? Se você é SDR... Que privilégio! Se você é SDR, trabalha na área comercial e usa o LinkedIn, ou usa e não está tendo resultados, precisa fazer, ou ler o livro da Lilian, o curso, porque realmente são toques essenciais, né? Porque realmente faz todo sentido o que você explicou e como você explicou, né? Para quem usa a ferramenta para prospectar. Que bacana, né? E muito obrigado pelo livro mais uma vez. A gente gosta muito de adquirir conhecimento e a gente tem uma biblioteca aqui em cima para o pessoal a se atualizar também, porque a gente está falando de tecnologia, né? Então as coisas acontecem de forma muito rápida e se manter atualizado é extremamente essencial. Assim como você mencionou algumas atualizações que o LinkedIn está disponibilizando aí para os usuários. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu acho que, o João, a gente, como trabalha aqui na agência com uma parte comercial também, a gente precisa dar umas mudanças de estratégias de acordo com as aulas que a Lilian está nos dando aqui. Mas realmente faz todo sentido mesmo. E muitas vezes as pessoas, quando a gente fala muito de automação, inteligência artificial, as pessoas elas acabam deixando o lado humano um pouco esquecido, né? E trabalhando as pessoas como se fossem dados, apenas dados, né? Então, prospectando de forma em massa, de forma só automatizada, e esquece realmente esse lado humano e o que desperta interesse e desejo nas pessoas de se conectar com você. Então, quando você começa a pensar nesse lado, faz todo sentido. Por que você não está tendo o resultado esperado se você está trabalhando tanto em massa? E eu acho que é muito porque também você fica vendo nas redes sociais, os gurus aí de venda falando, você tem que ligar para 1 milhão de pessoas para você ter tanto sim, e etc. E as pessoas ficam com isso na cabeça e realmente esquece do lado humano e do que desperta interesse pro seu cliente específico. Né? E usar a estratégia, né? Porque dentro do LinkedIn você tem um influenciador, aquele que vai criar o primeiro contato com você para chegar no tomador de decisão. E aí você vai criando ali um funil, uma estratégia de separar esses leads, né, qualificados ou não. Então, usando a estratégia, você tem ali uma força de tempo menor e trazer ali um volume maior de conversões. Exato. E mais chance na mesma empresa, né? Porque eu vejo um erro muito comum de quem faz prospecção, às vezes mirar só no decisor. Só que muitas vezes o tomador de decisão não é o que vai te ouvir primeiro, que vai abrir a porta na empresa, até porque ele delegou isso para o influenciador. Agora, quando você consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila dentro do LinkedIn, que é mapear decisores e influenciadores, você tem várias pessoas daquela mesma empresa que você começou a conversar, ou seja, sua chance de entrar naquela empresa é muito maior do que se você estivesse falando com uma única pessoa, porque você mapeou 1, 2, 3, meia dúzia de influenciadores, você entrou em contato com cada um deles, você gerou um valor, agregou, conversou, um deles vai te responder, pelo menos um deles vai te responder, e aí você aumenta demais as chances de entrar naquela empresa que você tanto está prospectando, enfim, o seu objetivo ali como cliente, né? É porque você começa a seguir a empresa, né? O que essa empresa está fazendo, ela participou de algum evento, e aí te gera gatilhos também para você se conectar com o lead, né? Olha, eu vi que vocês participaram do evento tal, estive lá também, então é uma maneira de você se aproximar ali desse lead que você está
né, buscando qualificar e etc. Sim. E também é um trabalho, não é tão rápido, né? É um trabalho que você tem que ir lá realmente de formiguinha até você conseguir realmente se conectar com a pessoa, né? Para não ser aquele vendedor de porta em porta que fica interrompendo o usuário para ofertar algo que às vezes ele nem tem interesse em comprar ou adquirir no momento, né? Que bacana. Olívia, em que momento que você, né, falou, eu tenho esse conhecimento, eu quero compartilhar com as pessoas, vou montar o meu curso, vou escrever meu livro e tal. Em que momento que isso aconteceu? Olha, aconteceu acho que de uma forma muito natural. Acho que essa parte de ensinar é algo que eu sempre gostei, então, enfim, cresci em igreja, a gente sempre está ali compartilhando, ensinando, e aí depois vim com marketing, sempre estava lidando com o cliente. De certa maneira, quando você atende cliente, de uma certa maneira você ensina o cliente ou algo que ele não conhece. Então, eu sempre era na agência que atendia o cliente, que explicava, que mostrava estratégia, que falava o porquê. E aí eu comecei a sentir a necessidade de começar a formar pessoas. Porque eu comecei a receber uma demanda gigante por empresas que queriam, Thalília, então você faz essa parte? Você faz a prospecção para mim lá no LinkedIn? Você cuida da minha conta do LinkedIn? Eu faço, eu comecei a atender, só que uma hora eu falei, não dou mais conta, eu preciso contratar pessoas, as pessoas que você começa a buscar, elas não têm conhecimento e domínio do LinkedIn, então eu falei, bom, então eu preciso treinar essas pessoas, e foi aí que eu comecei a ver, eu falei, olha, eu posso formar pessoas com esse conhecimento para que possam atender essa demanda, mas elas também podem aplicar no negócio delas. Então, eu falei, bom, eu já tenho resultado com o LinkedIn, eu já domino, eu já entendo, eu já tenho clientes também, já comecei a gerar resultados para esses clientes também. Vamos ver se agora o pessoal consegue, por si próprio, gerar o resultado. Então, eu comecei a trazer algumas pessoas para perto, ensinar, né, ali um grupo pequeno e ver se aquele grupo ia conseguir ter resultado. Bacana, eles começaram a replicar a estratégia, começaram a ter resultados de vendas, de posicionamento. Eu falei, bom, legal, então não é algo que só eu consigo fazer, as pessoas conseguem replicar. E foi isso. E aí eu comecei a fazer presencialmente num primeiro momento, depois eu comecei a gravar algumas aulas online, e hoje aí já são mais de 10 mil pessoas que participaram aí dos treinamentos, enfim, online de LinkedIn. Então são pelo menos aí 7 anos, né? 7 anos atuando com curso online focado em LinkedIn. Legal. Pô, que bacana. Eu tava buscando uma frase pra antes da gente finalizar, a gente falar. E eu abri o livro, foi a primeira que caiu, e é assim, fundamental. Fala assim, ó, a constância é fundamental para manter relacionamentos no LinkedIn. Ou seja, não é postar e sair correndo, daqui um mês abrir lá. É tudo algoritmo, quanto Sim. você mais tem constância, mais... né, postando, criando autoridade na sua marca ali, mais engajamento, mais as pessoas vão visualizar o potencial que você pode oferecer em relação ao conteúdo, etc. Sim. E deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo também que não tem receita de bolo, né? Cada negócio tem suas particularidades, né? A gente tem que entender também que não é mágica. Exato. Né? Acalmar os ânimos das pessoas que são ansiosas em resultados, né? Então entender que você precisa criar uma base e etc, né? Mas de fato a gente vê, principalmente em cidades menores, o LinkedIn ainda ele não é muito difundido, né? Então não sei se é porque cidade é pequena e acho que muitas pessoas se conhecem pessoalmente ou enfim, mas a gente trouxe, inclusive a Aline está aqui conosco hoje, ela é de São Paulo, nós estamos aqui em Presidente Prudente, porque a gente trouxe a Aline para poder fomentar a nossa região com o LinkedIn, né? Então um dos propósitos nossos é poder fomentar as regiões, a nossa região, em conteúdos relacionados à tecnologia, inovação, marketing, vendas, né? Então a gente quer difundir isso ainda mais, né? E como a Aline disse, ainda tem um oceano imenso para ser explorado, né? Basicamente é isso. Eu acho que é isso, pessoal. A gente está entrando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Queria agradecer mais uma vez, Nina, pela presença aqui. A gente vai ter ainda mais uma aula ali com você presencialmente. Então, quem tiver interesse, quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Nina, por favor, Nina, passa seus contatos aí. A gente vai deixar fixado ali também no comentário, na descrição, mas... momento jabá, fica à vontade. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, é um prazerzão estar aqui com vocês e compartilhar. O pessoal pode me seguir, me acompanhar, Lilian Leal com M de Maria, no Instagram, no LinkedIn, todas as redes, vai me achar por Lilian Leal. Ou também você pode, lá no Google mesmo, digitar linkedinprofissional.com.br, que também você entra no meu site e tem acesso aí a toda essa informação. Obrigada, gente. Muito bom estar com vocês hoje aqui, viu? Não, obrigado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, deixa um comentário aí.
E a gente pode fazer outros tipos de conteúdo. Se a Lilian não estiver presencialmente, a gente pode fazer em estilo webinar também. Bacana. Então a gente tem várias oportunidades aí. Então é importante a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo para a gente continuar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? Valeu, galera! Mas, tchau, tchau.